gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, vamos ter uma palavra de oração falando com o Pai Criador. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença, agradecidos por mais este dia de vida que nos tens concedido, agradecidos por todas as bênçãos recebidas, pela saúde, pela paz, pelo trabalho, pela água e pelo pão de cada dia. E nós agora agradecemos também por este momento solene, quando estamos todos reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, para meditarmos, para aprendermos, para adorarmos ao Senhor, cantarmos hinos, e nós pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, ó Pai, que é o nosso sacrifício, meu Deus. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos orando neste momento e agradecemos por tudo, agora e sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus amados, a escritura que vamos ler está no Salmo de número 128. Salmo 128. Mas antes de nós lermos a Bíblia, nós vamos cantar primeiro, não é? Nós vamos adorar a Deus com os nossos louvores. E eu peço que todos cantem, todos se dediquem. Você não está assistindo um culto, não esqueça disto. Crente não assiste culto. Crente cultua. Crente participa do culto. Então, reserve esse tempo agora, não é um tempo tão grande, apenas uma hora, né? Então, reserva isto agora para a tua adoração, para o teu sacrifício, que assim é aceito pelo Senhor nosso Deus, não é? Então, vamos agora todos adorar a Deus com os nossos louvores. Cantemos.
Saudai o nome de Jesus, ó anjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória coroai, o grande autor da salvação, com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorais o Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, né? Agora nós vamos então aqui à leitura bíblica, conforme nós anunciamos no capítulo 128 do livro de Salmos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. É claro que o salmista aqui, ele citou a paz sobre Israel porque ele era israelita e ser israelita tinha um grande significado para ele, né? E nós lemos a mesma Bíblia e falamos a mesma coisa, porque a própria Bíblia também diz que serão benditos aqueles que bendisserem Israel, não é? Então é uma escritura que tem que ser observada, tem que ser levada em consideração. Mas aqui no caso, aplicando agora para o nosso momento, para nós aqui que somos das nações gentílicas, né? Isso aqui representa para nós o lugar da nossa adoração. Israel, lá em Jerusalém, era o lugar para onde subia as tribos de Israel para adorar o Senhor. E aí você vai se lembrar, qual é o meu lugar de adoração? Aonde que eu adoro? Tem os dois aspectos, né? Tem o aspecto físico, literal, e tem também o aspecto espiritual, que é o real, o verdadeiro. O real e verdadeiro, você adora a Deus onde? Então vem a resposta, você adora a Deus
em um único lugar provido por Ele para adoração, que é em Cristo, né? Esse é o verdadeiro símbolo, é a verdadeira forma real. Agora, em tipo, que é também uma coisa verdadeira, mas é em tipo, você adora a Deus lá onde você vai cultuar, naquela casa que você chama de igreja, que você chama aquilo de a sua congregação. Então, você pede também que haja paz sobre o seu lugar de adoração, não é? Porque tudo que está escrito no Velho Testamento é uma sombra para nós que estamos no Novo Testamento. Me dê licença só um instantezinho que eu vou parar esse ventilador aqui, porque ele grava um pequeno ruído, né? Só um instantezinho. Pronto. Amém. É porque a gente liga o ventilador por causa do calor, né? E às vezes esquece de desligar e fica gravando aquele pequeno ruídozinho de fundo, né? Os microfones são muito sensíveis, então, mas não tem nada demais, desligar, agora tá tudo bem, né? Então é isso, meus irmãos. Agora nós, como já temos feito em algumas programações anteriores, nós estamos falando sobre um tema, a origem dos gigantes na Terra. Então nós estamos numerando 1, 2, 3, porque senão não vai dar para saber depois qual é o culto, né? Apesar, muito embora que quando você vai para o canal no YouTube, ali tem a data da publicação, não é? Então pela data você consegue também, mas é seguro que se coloque também ali uma identificação, porque o título é sempre o mesmo. A origem dos gigantes na Terra. E nós estamos lendo a mensagem A Semente da Serpente, e o profeta vai começar a falar mais diretamente sobre os gigantes em uns parágrafos mais à frente. Mas como toda a mensagem é muito importante, é muito edificante para nós, então nós achamos por bem começarmos desde o princípio da mensagem. E é por isso que está demorando um pouquinho, mas eu acredito que nós não estamos perdendo nada por isso. Nós estamos só ganhando, né, em podermos estar estudando a mensagem e sendo edificados com os ensinos sagrados trazidos a nós pelos profetas de Deus, né? Então nós vamos aqui agora para a mensagem, que é a semente da serpente. E no último culto, na última programação, nós chegamos ao parágrafo 47. Isto é, o 47 já havia sido lido. Mas é por bem que nós leiamos novamente, recapitulemos o que foi dito no 47, para que então a gente possa pegar o impulso para o próximo parágrafo, não é? Que senão você que pega, como é que se podia dizer aí na linguagem popular, né? Você que pegou o bonde andando, quer dizer, você que não ouviu a pregação do outro dia, poderia ficar um pouco confuso, né? Então, para que isso não aconteça, nós vamos ler novamente o parágrafo 47 da mensagem A Semente da Serpente, pregada pelo profeta de Deus William Branham. Quando você está tentando descansar porque você pertence a uma ou outra igreja, não é? Vê o que você está fazendo. Então, nós tínhamos lido isto aqui antes e agora estamos recapitulando. Ele disse: eu não estou pedindo para ninguém deixar sua igreja. Não estou chamando vocês para a minha igreja. Porque ele não disse isso, mas vamos acrescentar aqui. Se o profeta de Deus dissesse isso, ele estaria se enquadrando no mesmo que aqueles a quem ele está condenando. Ou aquelas, né? Aquelas organizações. E ele disse: eu não estou condenando as pessoas. Deus tem filhos em todas elas. Eu estou condenando o sistema que as aprisiona.
Agora, se ele dissesse, não, então sai daí e vem para a minha, ele estaria incorrendo no mesmo erro. Se eu fizesse isso, eu também estaria incorrendo no mesmo erro. É o meu grupo que é o melhor. É o meu grupo que é o mais correto. Então, o profeta diz, saia disso. Correto mesmo é Deus. E Deus é representado pela sua palavra na qual cremos. Não é? Eu acho que não tem como esclarecer melhor e como sermos edificados de uma forma ainda melhor, não é? Então, você sabe, vê você o que você está fazendo? Você está tomando o nome de uma prostituta. Ele tinha dito isso, então agora você se lembrou, você se recordou, você que estava acompanhando no culto anterior, né? Ele não está chamando as pessoas com esse termo, qualificando as pessoas com esse termo pejorativo. Ele disse, você está tomando um nome de uma prostituta porque você está tomando um nome de uma organização religiosa feita pelo homem. Não é? E a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não tem nenhum nome denominacional. Você sabia disto? Que a noiva do Senhor Jesus Cristo, a igreja noiva, ela não tem nenhum nome denominacional. Por isso você precisa tomar muito cuidado, você que é da mensagem, precisa tomar muito cuidado para não ficar zelando muito do nome do seu tabernáculo, de onde você congrega. É muito sério isto, não é? É como conta-se que um certo homem estava embriagado e ele estava descendo a rua com uma garrafa de aguardente já em sua mão, embriagado e ainda levando mais uma garrafa de aguardente. E um garoto travesso pegou uma pedra e jogou nele e acertou na sua testa, na testa do homem que estava embriagado. E aí o homem disse, ah, garoto, naquela voz de pessoa embriagada, não é? Ah, garoto, se acerta na garrafa, você me pagava, você ia ver comigo. Então, essa é mais ou menos uma expressão bem alusiva às pessoas que defendem o seu sistema, defendem a sua organização, defendem o seu movimento, não é? Então, por isso que ele disse, se você faz isso, você está tomando o nome de uma prostituta. Então você me pergunta, então como chama a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? A igreja do Senhor Jesus Cristo é a esposa dele, na verdade. Porque lá em Mateus, se eu não estiver enganado, Mateus 17, o Senhor Jesus Cristo disse uma palavra enfática que você vai se lembrar, é só citar, você vai se lembrar. Ele disse assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí você que é um estudante bíblico, você fica meditando e pensando, mas então se ele falou a minha, sugere-se que exista outra ou outras que não sejam as dele, ou que não seja a dele. Se ele falou a minha, não é? Porque senão não justificaria dizer a minha. Se ele dissesse assim, sobre esta pedra edificarei a igreja, estaria bem, mas não haveria nenhuma especificação mais precisa, né? Ele disse, a minha igreja será edificada sobre essa pedra. E que pedra seria essa? Foi a revelação que o apóstolo São Pedro teve de quem era o Senhor Jesus Cristo. Então você não perca estes cultos neste canal, porque este canal é um canal educativo religiosamente falando, não é? Então vamos para frente aqui, senão a gente não segue de jeito nenhum. Isto é exatamente certo. Saia desta coisa, saia desse espírito de zelar mais da garrafa do que da testa. Esse é o bêbado que fazia isso. É uma pessoa que está embriagada, que não está lúcida. Espiritualmente falando, é que faz isso. Defende o seu sistema, defende o seu grupo.
todos somos irmãos, todos somos iguais. E eu li no Salmo aqui uma outra coisa que eu não fiz tanta questão de como é que eu diria que agora me fugiu o termo, né? De frisar. Desculpem, eu não fiz muita questão de frisar por causa do nosso tempo, não é? Mas lá está escrito assim: bem-aventurado o homem que... Reticência, agora você completa aí. O que é que o homem bem-aventurado é? Por causa do quê? Por pertencer a tal grupo? Por ser de tal denominação? Por ser desse ou daquele, dessa ou daquela ala? Não. Não foi isso que está escrito, não é isso que está escrito lá. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Viu só como é diferente? Ser cristão é diferente de ser religioso, tradicional. O homem que teme ao Senhor pode estar em qualquer ala. A questão não é onde ele está indo, é o que ele é. Ele teme ao Senhor, então ele é bem-aventurado. Mas vamos aqui depressa, não é? Eu quero dizer, desculpe aqui, saia disto. Agora ele continua. Eu não quero dizer para sair da sua igreja ou qualquer coisa. Você faça o que quiser a respeito daquilo. Mas afaste-se. Eu sou fulano de tal, dessa, né? Eu sou daquela. Não, nós não cremos nos dias dos milagres. Então, aí começa a se caracterizar. Eu não creio nos dias dos milagres porque eu pertenço a tal movimento que também não crê. Aí começa a se caracterizar, você reparou isso? Não é? Então olha isso, nós não cremos nos dias dos milagres porque não... por que você não crê nisso? Ele pergunta aqui. A Bíblia ensina isto. Eu pertenço a tal movimento, a tal igreja. Eles dizem que os dias dos milagres já passaram. Eles são falsos profetas. O profeta Irmão Brana está afirmando categoricamente. E o profeta Irmão Brana era a boca de Deus na terra para a nossa geração, não é? Para a nossa era. Então, ele diz aqui, eles são falsos profetas. Eu posso te mostrar onde Jesus Cristo deu poder à igreja para curar o enfermo, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Eu desafio a qualquer homem para me mostrar uma escritura na Bíblia onde ele tirou isso da igreja. Pronto, agora terminou o 47. Isso nós já tínhamos visto no culto anterior, não é? Então vamos em frente agora. O que tirou isso? Porque ele disse, eu quero que alguém me mostre na Bíblia aonde o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo tirou isso da igreja. Ou seja, através das doutrinas apostólicas, ou o próprio Senhor Jesus Cristo falando, mostre-me na Bíblia onde foi que ele tirou isso da igreja. Agora ele diz aqui, começando o 48. O que tirou isso? O seu próprio dogma. Não é a palavra de Deus. O Espírito Santo ainda está fazendo a obra, seguindo em frente da mesma forma, e ele o fará para sempre. Você pode dizer amém? Ele o fará para sempre. Esta é a razão que não somos uma denominação, tendo forma de piedade e negando o poder da sua eficácia. Dos tais, afastai-vos. Nós não cremos naquela coisa. Quem é esse nós e que é essa coisa? Né? Agora esse nós é o profeta que está dizendo, nós não cremos naquela coisa, que é a religião organizada que tem dogmas e credos formados pelo intelecto humano, não é? Como isso começou? Nós temos que nos apressar e chegar a isso o mais rápido possível. Como isto começou? Nós temos o suficiente de escrituras escritas aqui a respeito do Espírito Santo. Outra coisa,
nós fazemos um desafio ontem à noite sobre a perseverança dos santos. Não da maneira que alguns grupos, creem. Não, Senhor. Eu certamente discordo com alguns grupos e suas ideias e teorias, e teoria, no singular, do calvinismo. Certamente discordo com outros grupos, eu discordo com outros e da maneira de cada um, da doutrina dos americanos, aqui foi um erro de leitura aqui, da leitura dos armenianos, sim, Senhor, mas ambos têm uma verdade, mas você tem que trazer isso aqui de volta, onde há a verdade, quando você sai por ali. Você sai com a falta de instrução e cultura daquilo. Então, em todos os campos religiosos, em todas as organizações, existem partes da verdade ali, Se fosse de todo mentira, não enganaria ninguém. Tem uma boa porção de verdade e tem uma certa porção que não tem cunho escriturístico, cunho bíblico, Então, Jesus disse que não é só de pão que vive o homem, não é só de um pedacinho de pão, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, uns batizam um casal aqui por imersão. O pregador os batiza quando 9 de 10 fumam cigarros. E então vão ali atrás e jogam baralho. E jogo de azar, noite toda. Correm por ali com comércios e negócios desonestos. Isso aqui, se eu fosse parar aqui um pouco, misericórdia, Negócios desonestos, sonegação de impostos, E enganar o cliente com um produto de uma segunda linha, vendendo pelo preço de um produto verdadeiro, de primeira linha, negócios desonestos. As mulheres usando shorts por aí, saindo pelas ruas, cortando seus cabelos, fumando, falando de panos e reuniões de costura e contando piadas sujas. Você chama aquilo de cristianismo? Misericórdia. Agora, eu penso cá comigo, que eu não tenho que ficar tentando corrigir os outros, somente focando para lá, nos outros, toda a vida acusando. Eu tenho que ver se eu estou bem com Deus, se eu estou enquadrado nisso aqui que ele está dizendo ou não. Cada irmã tem que ver a si própria. Ele falou aqui das mulheres, ele falou dos negócios desonestos, ele falou dos vícios. Então cada um faça um exame de si próprio, esqueça o outro, porque cada um cuida da sua própria vida, cada um tem que salvar-se a si mesmo. A Bíblia disse: quem está em pé, olhe para que não caia. Então, eu tenho que observar, mas ele disse, você pode chamar aquilo de cristianismo? E você acha que você tem segurança eterna? Você irá para o inferno assim. Ele não está dizendo esse vai, aquele não vai. Ele está dizendo, se você ficar assim. Ele está focando no qualificativo, não na pessoa. Se você permanecer assim, se você continuar agindo assim, você irá para o inferno. Isso é uma das advertências mais graves que pode se encontrar em uma pregação. Não siga por esse caminho, você irá para o inferno assim. Mas você não precisa ir para o inferno. É só dar meia volta e voltar e sair daquilo. Você não gostaria do céu de forma alguma. Eu acho, essa aqui foi boa. Esse aqui foi interessante. Já que você gosta de viver assim,
então você não gostaria do céu de forma alguma. Você não vai se dar bem lá, porque lá não vai ter esse tipo de coisa. Olha isto, não é? Certamente não. Isso não é segurança eterna. Mas quando um homem é nascido de novo do Espírito Santo, e vocês, pentecostais, porque vocês pularam para cima e para baixo, falaram em línguas e correram para um lado e outro pelo corredor, aquilo não significa que você tem segurança eterna. Você sabia, irmão, que está ouvindo a palavra agora, que não é da mensagem, não é? Que não congrega conosco. Você sabia que lá no nosso tabernáculo, nós também falamos em línguas, nós também batemos palma, nós também gritamos, e às vezes até ficamos eufóricos e pulamos para cima e para baixo? Tudo isso acontece lá no nosso tabernáculo. Agora, se nós não estivermos firmes na palavra, isso não adiantaria nada para nós. Aleluia! Nunca coloque isso em sua cabeça, não, senhor. Sem dúvida que não, porque você sabe que a sua própria vida testemunha para você que você não está certo com Deus. Isso é correto. Você não está certo. Aquilo não é segurança eterna ainda. Eu quero te perguntar algo. A segurança eterna? A Bíblia diz que sim. Ele está falando agora sobre a segurança eterna. Então ele disse, a segurança eterna, ele diz aqui, a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que os nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Como eu disse nesta manhã, eu digo isto outra vez. O homem que escreveu o hino Há um novo nome escrito na glória nesta noite e é o meu. Você deve conhecer, né? Há um novo nome lá na glória, é o meu, é sim o meu. Os anjos cantam essa história, o pródigo devolveu. Amém? Há um novo nome lá na glória. A sua ideia estava bem, mas escrituristicamente ele estava errado. O seu nome não foi colocado na noite que você foi salvo. Prestou bem atenção? Quando ele cantou o hino, estava bonito e o nome dele estava na glória. O seu, o meu, deve estar na glória, não é? Mas ele disse, num detalhe, o irmão errou. Porque o nome da gente, do cristão, eleito de Deus, não vai ser escrito na glória a partir do momento em que ele se converte, que ele aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Não, o seu nome já estava escrito na glória desde antes da fundação do mundo. Ele, quando aceitou, estava apenas dando cumprimento àquilo que já tinha sido programado na eternidade. Você está vendo? Né? O seu nome, de acordo com a Bíblia, de acordo com Apocalipse 13 e 17 e assim por diante, foi colocado ali antes mesmo do mundo existir. E Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Isso, para quem não tem a mensagem, que não é familiarizado, é muito bom aprender isso. O seu nome foi colocado no livro da vida antes do mundo existir, e o Cordeiro de Deus também morreu antes da fundação do mundo para poder fazer a expiação dos nossos pecados já lá atrás. Aí quando nós viemos ao mundo, nós estávamos apenas dando cumprimento àquilo que já tinha sido programado lá na eternidade, não é? Como poderia Deus, o qual é infinito, como poderia um Deus infinito, conhecendo o fim do princípio, como ele pode ou pôde permitir o pecado vir à terra? Não foi isso para um propósito? Porque quando eu acabei de dizer aquelas últimas palavras,
talvez alguém possa ter pensado, mas então, por que Deus permitiu que eu fosse pecador, inconverso, antes de aceitar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador? Não é? Aí ele está dizendo aqui agora, ó, se Deus era infinito, ou é infinito, conhecedor de todas as coisas, então por que ele permitiu isso? Justamente foi para... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Como ele pôde permitir o pecado vir à terra, não foi isso para um propósito? Era um propósito de Deus. Eu não vou ficar adiantando, se ele falar nós leremos, não é? Somente para fixarmos algumas coisas que temos dito. O que era primeiro, o Salvador ou o pecador? É uma pergunta que ele está fazendo para nós. Quem existiu primeiro, o Salvador ou o pecador, não é? Aí ele vem aqui, depois da interrogação, ele diz, Salvador, lógico que era o Salvador, porque se o pecador viesse primeiro, depois viesse o Salvador, e se o pecador fosse extinto antes do Salvador chegar? Né? Então o Salvador tinha que estar lá já de prontidão antes de haver pecado. Né? Então ele diz, Salvador, lógico. Qual era mais poderoso, Salvador ou pecador? Se o Salvador podia tirar o pecado, ele é mais poderoso. Bem, em primeiro lugar, por que ele permitiu que o pecado acontecesse? Para mostrar que ele era um Salvador. Qual é mais poderoso, o curador ou a enfermidade? O curador. Então, por que ele permitiu que a enfermidade viesse? Para mostrar que ele era o curador. Estou me sentindo religioso nesse instante, sim, senhor. O profeta disse aqui, agora eu estou começando a ficar fervoroso. Quando ele fala religioso, quer dizer, agora eu estou fervoroso, não é? Sim, senhor. Oh, puxa, estes são os seus atributos. E por isso que ele deixa... Aqui está e por isso, vamos ler do jeito que está, né? E por isso que ele deixa os problemas virem. E por isso que ele deixa a tristeza chegar. Para mostrar que ele é a alegria. Então você vai observar a lei dos contrastes. Né? A gente podia aumentar aqui. Porque tem a noite escura, sem lua, muitas vezes sem estrelas, para depois, quando chegar o dia, o sol brilhante, você fala, como é maravilhosa a luz, como é gostoso o dia, né? Então é por isso, a noite é para valorizar o dia. A doença é para valorizar a cura divina. O pecado é para valorizar e autenticar o Salvador. Veja só isto, não é? Certamente é. E por isso que nós temos a noite, para provar que há o dia. E por isso que temos mau humor, para mostrar que há paz. Certo, são os prós e os contras. Oh, ele é maravilhoso. Como isso começou? Nós entraremos diretamente nisso o mais rápido que pudermos. Senão, nós te seguraremos aqui a noite toda. Agora tem que haver um princípio de todas as coisas. Eu desejo vos perguntar algo. Você pode simplesmente guardar isso no bolso de sua roupa. Você não tem que colocar isso com os pratos regulares. Mas ouça isto. Se você é uma criatura eterna, então você nunca teve um princípio. Isso é bom? Agora você começa a pensar assim, puxa vida, eu estou gostando de ouvir esse estudo bíblico e eu vou voltar de novo a me conectar nesse canal, Tabernáculo SBO Shalom.
é o nome do canal. Preste bem atenção, marca aí no papel, pega o papel e a caneta e eu vou repetir para você entrar exatamente no nosso canal, não é? Pegou a caneta? Pegou o papel? Tabernáculo SBO Shalom. Aí você cai em cima para você achar esse culto de hoje, né? Que hoje é 29, né? 29 de setembro. E os outros que já estão lá publicados e os que virão depois. E se você não tinha pego aquela hora, então vou repetir outra vez agora, né? Tabernáculo SBO Shalom. Esse é o nome do canal, né? Que você está assistindo agora. Bom, então você nunca teve um princípio ou nunca poderá ter um fim. Agora deu para ficar religioso mesmo. Agora deu para ficar alegre mesmo. Por isso ele disse, agora eu estou começando a ficar religioso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Me permitam, por favor, né? Mas ouça isso. Se você é uma criatura eterna, então você nunca teve um princípio ou nunca poderá ter um fim. Amém, aleluia, glória a Deus. Pois eterno vem da palavra que não tem nenhum princípio ou nenhum fim. Você não recorda, eu disse nesta manhã, como Melquisedeque, quando ele encontrou com Abraão, vindo da matança dos reis, e a Bíblia disse em Hebreus, diz, né? Em Hebreus, que Levi pagou dízimos a Melquisedeque quando ele estava nos lombos de seu pai Abraão. Amém? E na verdade Levi não foi filho de Abraão. Não é? Levi foi filho de Jacó. Jacó também não foi filho de Abraão. Jacó foi filho de Isaac. Isaac sim é que veio de Abraão. Mas então olha, Abraão foi bisavô de Levi. E Levi estava nos lombos de Abraão. Quando lá Abraão encontrou Melquisedeque e pagou os dízimos para ele. Viu só? Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Levi, que era pai, avô e bisavô. E enquanto Levi estava nos lombos de seu bisavô, a Bíblia diz que ele pagou dízimos para Melquisedeque. Mas que coisa tremenda, falando sobre eterno. Então, aquilo que Abraão fez lá, foi creditado na conta de Levi, que estava ainda nos lombos dele, como bisneto. Agora você leva isso para o espiritual. Se você é eterno, você estava nos lombos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ele nunca disse que fez isso como uma sombra, ou ele o fez potencialmente, mas a Bíblia diz que ele pagou dízimos. Amém. Então, se nós chegamos através da semente correta, quando Paulo pregou o evangelho, eu estava ali. Agora aqui é bom. Isso, bom, o que não é bom aqui? Eu ia falar isso aqui é bom, mas então o que não seria bom? Não tem nada que não seja bom aqui. Paulo, aqui para trás, né? Quando Paulo pregou o evangelho, eu estava ali. E vocês estavam ali, junto com Paulo. E vocês estavam ali. Amém, irmão Juraci? Deus abençoe. Eu me lembrei do irmão Juraci agora. Eu falei com ele ontem, né? E ele esteve passando por um perrengue aí de saúde, mas graças a Deus está bem agora. E ontem ele me ligou, porque ele precisava recapitular um dos cultos, né, que já tinha sido rodado em alguns dias atrás, e aí nós nos falamos. Mas está vendo isso aqui, irmão Juraci? Que coisa maravilhosa! Eu vou voltar de novo, se não for muito para frente, paciência, não é? Quando Paulo pregou o evangelho, pastor aqui, irmão Brana, ele está falando de si primeiro, né? Irmão Brana disse, eu estava ali e vocês estavam ali.
Eu estava ali, o irmão Juraci estava ali, os outros irmãos estavam ali quando Paulo estava pregando o Evangelho. Nós vamos entrar nisso num minuto. Trazer aos nossos ouvidos. Isso é o que as Escrituras nos alegam. Isto mesmo foi lá atrás. Somente pensem, Levi, então Jacó, seu pai, então Isaque, seu pai, então Abraão, seu pai, seu bisavô. Quando Levi estava nos lombos de seu bisavô, ele pagou dízimos a Melquisedeque. Eu quero te perguntar, quem é esse J38? Quem é esse J38 quando ele diz, onde estava você na fundação do mundo? Se você quiser, você não esquece a escritura. Jó, capítulo 38. Livro de Jó, capítulo 38. Onde estava você na fundação do mundo? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus gritavam de alegria. Quem eram aqueles filhos de Deus que gritavam de alegria? Jesus lhes disse, eu me alegrei convosco. Olha só isso, meus amados irmãos. Dá glória a Deus aí, diga amém, alegra o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz, quem eram aqueles filhos de Deus? Aí ele disse, Jesus lhes disse, eu me alegrei convosco antes da fundação do mundo. Aleluia. Será que o profeta de Deus estava falando alguma bobagem? Claro que não. Isso é a revelação da palavra. Isso é aquilo no que a igreja de Deus está edificada. Aleluia! Eu estava convosco antes da fundação do mundo. Nós não éramos criaturas do tempo. Éramos criaturas da eternidade. Nenhum homem pode vir a mim, a não ser que meu Pai o traga primeiro. E todo que vem a mim, eu lhes darei vida eterna e os levantarei no último dia. Ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. E ele os deu a mim. Como você perde? Né? Como você perde? Vem, você está com medo, ele está assustado. Você correrá daqui e esta é uma das melhores evidências do mundo que você não estava em nenhum lugar ainda. Isto é certo. Aleluia. Olha lá como que ele correu depressa. Mas quem? O cronômetro. Correu depressa aqui, né? Mas eu vou ler mais um parágrafo aqui, né? Aproveitar mais uma rebarbazinha aqui. Como pôde Deus alguma vez te salvar se ele... Quantos nessa igreja levantariam a sua mão e creriam que Deus é infinito? Eu levanto. Você sabe o que a palavra, você sabe o que a palavra infinito significa? Isto é correto. Infinito, você não pode explicar a palavra infinito. Vou parar agora porque eu prometi que pararia. Aqui chegamos no 62 e naturalmente partiríamos a partir do 63, mas no próximo da frente nós voltaremos ao 62 outra vez para recapitularmos um pouquinho e regozijarmos de novo. Agora, como nós nos regozijávamos juntos com o Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Amém? Você pode dizer amém a isto? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor nesta hora, meu Deus, por estas bênçãos. Senhor, nós não merecemos conhecer esses mistérios, esses segredos, mas o profeta de Deus diz que o Senhor revela para nós esses segredos, como aquele rapaz que vai se casar, revela seus segredos, suas ideias, seus propósitos
para aquela com quem ele pensa se casar, para a sua noiva. E o Senhor está revelando para nós essas coisas. Nós agradecemos, Senhor. E eu peço a cura divina para os doentes. Se alguém está na dúvida, com dúvida da palavra, que saia agora essa dúvida, que a alegria, o descanso, a paz na alma volte, retorne. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, fica com os teus filhos, com teu povo, ó Pai. Humildemente nós pedimos e agradecemos. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, acabou tão depressa, não é assim mesmo? Começa e acaba rapidamente. Mas, se Deus permitir, nós voltaremos no próximo culto e você esteja conosco também no próximo culto, se Deus quiser, não é? Então, não esquecendo de lembrar, é claro, que essas publicações dos nossos cultos são publicadas pelo canal, repetindo, porque você ficou com a caneta na mão, não deu tempo e não marcou, né? Tabernáculo SBO Shalom, né? Aí você vai estar conosco novamente todas as terças-feiras e sábados, no horário das 18h45, né? E também não esqueça de clicar assim no gostei, para o YouTube ir impulsionando cada vez mais os nossos vídeos, né? Já estamos com mais de 28 mil inscritos no canal, então não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e também ativa o sino para você receber as publicações no seu e-mail. E assim fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, estaremos juntos novamente no próximo culto. Amém, amém.